Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje a gente vai responder uma pergunta que de repente pode ter permeado aí a cabeça de todas as pessoas, ou quase todas, que já pensaram ou estão pensando em reconhecer a cidadania italiana. Tade, fazer o processo sozinho ou contratar um advogado, contratar uma consultoria? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou citar uma situação caso você queira realizar o processo sozinho, supondo, obviamente, que você vai realizar o processo na Itália. Porque o processo via judicial, nesse caso específico, você, obviamente, não pode fazer sozinho, porque demanda uma necessidade aí de um advogado específico inscrito no algo italiano, tá? Então, supondo que você vai para a Itália fazer o processo só, um dos conselhos que eu lhe dou é para você fazer algumas perguntas para que você tenha segurança no momento que você for reconhecer sua cidadania na Itália. Então, um dos conselhos que eu lhe dou é que minimamente você conheça a Lei 91/92, que rege, né, a cidadania italiana. Um outro conselho que eu lhe dou é que você estude a capa 28, que fala dos documentos que você precisa para reconhecer esse direito. Uma outra coisa que eu aconselho que você faça é fazer uma análise minuciosa dos documentos. Verificar se todos os documentos que estão ali, pessoal, se transmitem o direito, se você realmente tem um direito efetivo à cidadania. E uma das coisas principais que eu aconselho é você verificar quem vai fazer seu processo, tá? Então você está ali, você já sabe qual é a cidade que você vai, você tem uma casa de um amigo que vai lhe ofertar uma vaga, você tem um apartamento que você vai alugar, então você já sabe qual o comune que você vai realizar o processo. Quem é o responsável por esse processo? É o oficial anágrafe, pessoal. É o oficial de Stato Civile. Então, a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: saber quem é essa pessoa. Saber se essa pessoa está disponível para realizar o seu processo naquele período que você pretende viajar. E melhor, se for possível, você enviar esses documentos para ele para verificar, fazer uma análise. Isso, obviamente, não é uma coisa garantida, porque possa ser que ele não faça essa análise se você não estiver presente em território italiano. Mas vale uma tentativa. Então, você verificar se esses documentos estão elegíveis, ou seja, se esses documentos são suficientes, né, para que você reconheça, né, o seu direito à cidadania. E aí, pessoal, a gente falando de documento, é bom lembrar que os documentos por lei são as certidões de nascimento e casamento, tá? Desde o italiano que emigrou ao Brasil, tá, até chegar a você. Mas, como advogado, eu lhe aconselho que, além da certidão de nascimento e casamento, você também inclua no rol desses documentos a certidão de óbito. É importante também lembrar que você precisa da CNN. Bom, eu falei você fazendo, supondo o processo sozinho, não é isso? Mas, caso você queira contratar uma consultoria, contratar um escritório de advocacia, a gente aqui, por exemplo, a gente tem uma série de preocupações. Então, por exemplo, quando um cliente nos contrata, tá, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou dar um exemplo, esse cliente tem documentos faltantes, né? Ele não sabe onde é que está determinado documento. Então, a gente coloca aqui para o setor, pessoal, de pesquisa de documento. Então, a gente faz uma pesquisa minuciosa para encontrar essas certidões de nascimento, casamento e óbito. É importante, inclusive, lembrar que, às vezes, esses documentos foram perdidos por enchente, por inundação. A gente também faz um processo de reconstrução do documento. Então, aqui a gente tem um setor, por exemplo, que a gente faz tanto o processo de retificação quanto o processo de reconstrução desse documento. Tá? É importante fazer essa análise porque ali você verifica se existem erros no documento, se existem erros de sobrenome, erros de data, de local de nascimento. Então, tudo isso é importante que a gente faça essas retificações. Inclusive, você que vai fazer o processo da Itália, existe um parecer da ANUSCA, da Associação dos Oficiais de Stato Civile, desde 2019, novembro, especificamente em novembro de 2019, para que eles não aceitem mais documentos com erros. Então, pensou em ir para a Itália, tem documentos com erros, conselho que você faça a correção. Então, pessoal, para que a gente faça essa correção, por exemplo, a gente precisa que a gente tenha a análise desses documentos
esses documentos em mãos, inclusive, esses documentos eles precisam efetivamente estar no formato inteiro teor, porque é a forma que a gente vai apresentar esses documentos na Itália. Não adianta, pessoal, trazer documento em breve relato, porque esses documentos em breve relato, eles não trazem todas as informações que a gente precisa. Então a gente tem, por exemplo, todas as pastas de documentos dos nossos clientes ali, especificando nascimento, casamento e óbito, e a gente vai verificando documento por documento para ter certeza que a gente não precisa fazer retificação ou, em caso de necessidade de retificação, a gente fazer isso. Essa retificação, inclusive, é um processo que a gente pode fazer tanto via administrativo quanto via judicial. Tá, Judy? Aconselha fazer de que forma? Eu aconselho fazer sempre via judicial, pessoal. Por quê? Porque com um único processo você consegue realizar todo o processo de retificação. Bom, tá, Judy, fazer o processo sozinho ou fazer o processo com consultoria? Não existe uma resposta pronta. Você vai analisar no seu caso concreto se todas aquelas condições que eu comecei a falar no início do vídeo, se você consegue minimamente ter tempo para se debruçar e estudar sobre aquela lei, né? Conferir toda a sua documentação, verificar com o pessoal do Comune e outra coisa, se você não fala italiano, pessoal, por favor, leve uma pessoa que fale italiano. Não vai imaginando que pelo fato de você falar inglês, que o oficial, que muitas vezes são pessoas com mais idade, a depender do Comune, vai estar lá pronto, com o inglês fluente para se comunicar contigo. Então, uma das coisas que eu aconselho você, tenha alguém, algum intérprete, tá, que fale italiano por você, em caso de não fluência no idioma italiano. Tá? Isso é muito importante. Então, baseado nessas duas situações, é que você vai saber se vale a pena fazer o processo sozinho ou vale a pena fazer uma consultoria. Ok? Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui e até a próxima.